O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, tornara-se noiva de José e antes de terem vivido em comum encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, o esposo dela, que era justo, não a queria expor à difamação e resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de trazer Maria, tua esposa, para junto de ti, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Dará à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus, pois ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: há da Virgem conceber e dar à luz um filho, a quem ele pôr o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim que despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e trouxe a esposa para junto de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje ouvimos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, e eu quero pegar somente em dois versículos, no 20 e no 21, que diz assim. São palavras do anjo São Gabriel. O que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Sabeis o que é que significa Jesus, a palavra? Jesus? Deus salva. Deus salva. E depois São Gabriel explica porque é que lhe é dado o nome de Jesus. Porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então hoje quero partilhar convosco a carta que São Luís de Montfort escreveu para um hospital de pessoas incuráveis em Nantes, na França, para a diretora, a confiar-lhe, segundo ele, o segredo para a santidade. O segredo qual é? Diz ele, é a verdadeira devoção a Maria, para ter uma perfeita devoção a Jesus Cristo e cumprir fielmente a vontade de Deus. Então, a espiritualidade mariana de São Luís de Montfort é cristocêntrica. Ele dizia assim: Jesus é o nosso tudo. Mas então é preciso ter a companhia de Maria para ir até Jesus. E também a sua espiritualidade era essencialmente trinitária. Porquê? Vejam o que é que ele diz. Diz ele assim: Deus Pai deu-nos ao mundo o seu Filho através de Maria. Deus Filho fez-se homem para nos salvar por Maria e em Maria. E o Espírito Santo foi com ela, nela e dela que formou a sua obra-prima. Então, a verdadeira devoção a Maria é um caminho de perfeição para chegar mais depressa, mais facilmente a Jesus e à Santíssima Trindade, e também para encontrar e cumprir a sua vontade. Como? Através da consagração total a si mesmo à Virgem Santíssima. Dos que estão aqui, quem é que está consagrado segundo o método de São Luís de Montfort? Quem está? Quem não está? Quer dizer, estão todos. Ai, que maravilha! Sim, aqui já está. Estão todos os que estão aqui. 12. Os 12 que estão aqui estão consagrados. Então, ainda não vou avisar, mas a partir de janeiro vou avisar. O próximo grupo de consagração será no Domingo da Misericórdia, dia 11 de abril do ano corrente. Tá bem? Mas depois avisamos e vós podeis convidar mais pessoas. Então, o que é esta consagração total a si mesmo à Virgem, como escravo eterno, a Jesus, a sabedoria encarnada, e por ela, isto é, uma escravidão de amor.
uma escravidão porque eu quero, que eu escolho na minha liberdade, porque amo. Porquê? Para fazer tudo com Maria, em Maria, por Maria, para Maria, e ela entregar, por sua vez, a Jesus para cumprirmos a sua vontade. Então, esta consagração é muito importante porque é vivida na liberdade. Não são os meus padrinhos que escolhem por mim. Não são eles que dizem por mim. Não são eles que falam por mim. Sou eu que quero esta consagração perfeita da renovação das promessas do batismo. E eu digo isto em meu nome. Ninguém diz por meu nome. Sou eu que quero, sou eu que decido, sou eu que escolho entregar-me como servo totalmente a Maria e a Jesus. Por amor, por serviço, por caridade, até à morte, todos os dias. Até à eternidade. Então, mas que mulher é esta tão importante? São Luís vê em Maria a mulher descrita no Gênesis e no Apocalipse, destinada a esmagar, a destruir a cabeça da serpente e a fazer reinar Jesus Cristo. Então, é por Maria que Jesus vai reinar no mundo. São Luís diz que Jesus pela primeira vez veio ao mundo por Maria e a segunda vez, em glória, também virá por Maria. Então, São Luís a apresenta como a condestável de um exército de almas formadas pelo Espírito Santo e por ela. Almas pequenas, almas simples, almas puras, mas fortes contra o inimigo. E que são o seu calcanhar. Nós somos o calcanhar da Virgem Maria. Nós com ela vamos esmagar e destruir todo o mal. Diz São Luís, quem são estas almas pequeninas? São os apóstolos dos últimos tempos. Quem? Ministros do Senhor, sacerdotes, mas também todos os religiosos e leigos que praticam a verdadeira devoção a Maria. Por isso é que quem pertence ao movimento sacerdotal mariano, o cenário mariano, há consagração para religiosos e leigos e para sacerdotes, mas todos fazem parte. Podemos dizer que a obra do Padre Gobi é uma replicação daquilo que São Luís disse no tratado. Igualzinho. Impressionante. E o que é que Nossa Senhora diz ao Padre Gobi no último número, no 605? Os apóstolos dos últimos tempos todos são consagrados ao meu coração imaculado. E São Luís de Montfort diz no tratado dos apóstolos dos últimos tempos, são estas almas simples, sacerdotes, religiosos e leigos, que praticam a devoção mariana. É a mesma coisa. Só que 300 anos antes. Entendido? Que maravilha. Então, qual é que é a originalidade do segredo? E qual é a explicação desta árvore da vida que São Luís dá? Não no tratado, mas num livro chamado O Segredo de Maria. Diz que é uma árvore que deve ser plantada na alma que a desejar. Por exemplo, padre, eu consagrei-me, mas não tive efeitos nenhuns. É porque a consagração não foi bem feita e tu não te entregaste. Ou seja, olha, podes limpar a parte da cozinha da minha casa, mas o resto não entra. Não o deixo. Pronto. Se não houve efeitos é porque não foi bem feito. Não é? Então essa árvore deve ser cuidada. Isto é, para ser cuidada é preciso o quê? Limpar-lhe o terreno, como diz São Luís. Cortar com os prazeres inúteis e as vãs ocupações com as criaturas. É preciso protegê-la das lagartas. O que é isto para São Luís? O nosso amor próprio, o amor às comunidades. É preciso defendê-la dos animais. São Luís diz que são os nossos pecados. É preciso regá-la sempre com comunhões, missas e outras devoções e orações públicas e privadas, como o Santo Terço. Mas esta árvore, ao ser cuidada, a seu tempo dará o seu fruto. E o seu fruto não será outro que o próprio Jesus. Este é o objetivo da devoção mariana, para que Jesus cresça em nós e se forme em nós. Porque será sempre e foi o único fruto de Maria. Então é o cumprimento do que diz São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Jesus, não esqueçamos que disse a Santa Faustina: o meu reino na terra é a minha vida na alma humana.
O meu reino na terra é a minha vida na alma humana. É por isso que quase ninguém o vê, mas os que o veem tentam logo destruí-los. Sabem que Jesus, no Evangelho, eu descobri hoje, está lá, Jesus bem sabia que o entregaram por inveja. Há muito mal de inveja, não é? Jesus também o entregaram por inveja, não os preocupes. Então qual é o perigo da humanidade hoje? Há uma luta, que é uma luta de fim dos tempos entre Maria, com os seus devotos filhos, e Lúcifer, os seus seguidores. Mateus 27, 18, cá está. Jesus bem sabia que o tinham entregue por inveja. Então, qual é que é a ação de Maria, que está à vista nas aparições marianas? Paris, 1830. La Salette, 1846. Lourdes, 1858. Fátima, 1917. Pontmain, França, 1871. Lô, França, entre 1664 e 1718. Banin, na Bélgica, 1933. Garabandal, em Espanha, 1961 a 65. Escorial, em Espanha, 1981-2002. Medjugorje, 1981 até hoje. Quibeo, 1982 a 88. Chama as multidões à conversão, à oração e à penitência com práticas essenciais para a santificação e salvação. E São Luís explica assim. Mas qual é a ação de Lúcifer? Porque Nossa Senhora também está a agir nas suas aparições. Não é? A ação de Lúcifer e os seus seguidores está à vista nos sinais de podridão social. Quer dizer, estavam a dizer hoje que na Zona Norte mataram uma senhora de 80 anos, assim por nada. A decadência humana, que se evidencia na falta de princípios e de valores. Perderam-se os princípios e os valores, não é? Sabes quais são os 4 principais valores que dizia São João 23? Paz, justiça, bondade e verdade. Volto a repetir. Paz, justiça, bondade e verdade. Perderam-se, não é? Hoje estão a aumentar os males como a universal corrupção das autoridades, o desprestígio do poder, a destruição da família, o aborto, o divórcio, a eutanásia, a homossexualidade, a droga, a procura do prazer sem limites. Confirmam que há uma necessidade de se viver sob o manto de Maria, que garanta a salvação, o alcance da perfeição e, por fim, o reino de Cristo na terra que Ele inaugurará com a sua vinda gloriosa. O seu reino foi inaugurado há 2000 anos, o seu reino celeste nos corações. O meu reino na terra é a minha vida na alma humana, Santa Faustina. Mas agora vai ser na terra. Vai ser instaurado na terra o seu reinado. Então, qual é que é o papel de Maria na nossa santificação? A vontade divina em relação a ti, ó alma, diz assim São Luís, é que torne santa. A tua vocação é a aquisição da própria santidade de Deus. Quais são os meios para esta santificação indicados no Evangelho? Diz São Luís. Humildade de coração, oração contínua, abandono à providência de Deus e conformidade com a sua vontade. Para a prática da virtude da sua graça, o que é que devemos fazer para alcançar? Diz São Luís. Por Maria, que deu o ser e a vida ao autor de toda a graça. Deus Pai, dando-lhe o seu Filho, deu-lhe todas as suas graças. Deus a escolheu para tesoureira, icônoma, dispensadora de todas as graças. De todos os dons, por todos passam pelas suas mãos. Segundo o poder que ela recebeu, ela distribui a quem quer, como quer, quando quer e quanto quer as graças do Pai Eterno, as virtudes do Filho e os dons do Espírito. Olha o que São Luís diz. Olha para esta sabedoria. O Pai dá as graças, o Filho dá as virtudes e o Espírito dá os dons. Diz Santo Agostinho, os predestinados estão encerrados no seio de Maria e só veem a luz quando ela os faz nascer para a vida eterna.
Então Santo Agostinho diz que Maria é o molde vivo, a forma de Deus. E no seu seio, no seu coração, a alma recebe todos os traços de Jesus. Por isso é preciso importante viver neste coração para ela nos assemelhar a Jesus. Por isso Deus fez o mundo para o homem peregrino, a terra. Depois fez o mundo para o homem bem-aventurado, o céu. E depois fez um paraíso para ele próprio, Maria. O paraíso que Deus inventou para ele próprio foi Maria, que é Pai, Filho e Esposo. Então, nesta árvore da vida, dela vamos receber pedaços. São Luís dizia também, desculpem, em Maria, forno de amor. Jesus é o pão dos fortes e dos anjos, mas em Maria, Ele é o pão das crianças. Em Maria, Jesus é o pão das crianças. Então, na árvore da vida dela receberás pedaços, que é a cruz de Jesus. Ele te dará paciência para a levares com alegria, mesmo na provação das amarguras e do cálice. Ela te dará consolo de mãe, que sucede à tristeza e o ânimo de teres de levar essa cruz. São Luís, número 77, deste magnífico livro, O Segredo de Maria, que é bem pequenino, um resumo do tratado, diz assim: esta devoção à Virgem será atacada e contradita. Mas, como diz o Apocalipse, nisto se vê a perseverança dos santos, os que cumprem os mandamentos e os que guardam o testemunho de Jesus. Jesus disse: os vossos inimigos vão estar na vossa casa, os que não têm fé, que vos atacam por terem fé. Ele disse: os vossos inimigos estarão na vossa casa, pai contra filho, filho contra mãe, contra filho, irmãos contra outro, por causa da fé. Tereis os inimigos na vossa casa, por causa da fé. Para terminar, dia 14 de dezembro de 2022, Jesus deu esta mensagem cá em Portugal, eu não vou dizer a origem, mas acho que é muito importante para terminar esta reflexão hoje convosco, este ensinamento de santidade a Jesus por Maria. Ó minha filha, que esta data de festividade do meu nascimento seja de muito amor e luz para as vossas almas e os vossos corações. Que neste dia não haja lugar para o ódio, nem para o rancor dentro de vós, nem espaço para a falsidade. Rezai pela conversão do mundo, reparai os nossos corações. Rezai pelos mais desprotegidos, ajudai-os, não os trateis com indiferença, que os vossos corações se encham de amor e de luz, minha filha. Neste dia e em todos os dias das vossas vidas, orei pela paz em todas as famílias, para que Satanás não as consiga separar, pois em muitas o amor já não existe. Oferecei as vossas orações, minha filha, confortai o meu coração que está tão triste. Rezai pelos mais pequeninos, pela salvação dos jovens que vivem em grande confusão, sem terem quem reze por eles. Minha filha, amai o vosso próximo como a vós mesmos. São Luís de Montfort, Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais, Imaculado Coração de Maria,